Olá, tudo bom com vocês? Vocês são abençoados, queridos de papai, que no coração de cada um de nós temos sempre essa certeza que Deus nos ama, que não importa o que aconteça, somos amados e somos muito amados. Gente, hoje eu vou fazer um vídeo diferente para vocês, porque aconteceu algo assim que eu acordei muito pensativa, sabe? Um sonho que eu tive, eu vou compartilhar com vocês desse sonho. Você sabe que sonho parece que ele foi assim rapidinho, né? Que a gente não sabe. Bom dia. A gente não sabe assim o tempo que levou. Eu não sei o tempo que levou. Se foi 5 minutos, se foi menos, se foi mais. Eu não sei o tempo que levou. Mas contando, a gente vai detalhando. Aí parece assim que foi, nossa, sonhei a noite toda, mas não foi. Eu vou falar para vocês uma coisa. Vou entrar no sonho. E vocês sabem que algumas coisas a gente não pode falar, porque a plataforma pode derrubar o vídeo, né? Então, a gente tem que falar assim por etapa. Ô, minha querida, paz do Senhor. Eu vou Oi. dar um pulo lá no sábado para dois sabão Tá bom, de pasta. tá bom. Tá? Tá. Beijo. Aí, deixa eu voltar aqui o raciocínio. É que eu vendo pasta de lavar louça, aí as pessoas às vezes me pedem na rua. Sim, deixa eu voltar. Então, eu estava indo trabalhar e no sonho eu era bem mais nova. Eu estava indo para o meu trabalho e meus filhos, eles eram todos crianças. E então, eu tinha meu marido e no sonho eu estava dentro de uma condução indo para o trabalho. E dentro do trabalho surgiu uma notícia, eu não sei como foi. Eu não sei se alguém fez um comentário, eu não sei se foi alguém pelo celular, eu não sei se foi em algum tipo de rádio, eu não sei. Eu só sei que houve esse anúncio, eu estava dentro do ônibus. E esse anúncio dizia para quem estivesse em casa, não saísse. Para quem estivesse no trabalho, não saísse. Que as pessoas ficassem onde elas estivessem. E aquilo me subiu um desespero, porque falei, meu Deus, e quanto tempo vai durar isso? Porque não houve esse detalhe, sabe? Por quanto tempo? Eu comecei a chorar, eu falei, eu quero estar com a minha família. Preciso estar com a minha família, mas eu estava próximo do meu trabalho. Então eu tinha que chegar no trabalho, correr para dentro e ficar lá. Mas quantos dias eu não sabia e aquilo me dava muita angústia. Porque é muito ruim você estar fora do seu habitat, né? Então você fica mal ali, você não tem roupa, você não tem nada seu ali. E você não tem os seus que você ama, que você quer estar perto. E com isso eu entrava num trabalho e eram muitas salas. Eu entrava ali e desesperada, todo mundo estava desesperado. Mas eu dentro de mim sabia quem era que tinha dado aquela ordem, sabe? Era o anti-Messias. E eu falei assim, nesse tempo eu não posso estar longe da minha família. E eu estava assim muito, muito angustiada por isso. E uma coisa que me chamou a atenção, havia uma mesa cheia de comida, todo tipo de comida você possa imaginar, doce, de sal. E era ele que tinha mandado colocar aquela mesa ali. Então eu ali fiquei, eu nem queria comer, sabendo que tinha vindo dele, porque eu sabia. Porque quando isso acontecer, nós vamos saber.
Nós, que eu me refiro à igreja do Senhor, mas o mundo ele não vai saber. Então, o que eu quero falar com vocês, uma das minhas colegas de trabalho, ela comia desesperadamente, comia. Aí quando eu vi ela comendo daquela forma, eu falava assim, fulana, que agora eu não me lembro do nome dela, fulana, para de comer, que eu vi que ela estava comendo assim, um bicho, para de comer. Mas aí eu entendi, veio no meu discernimento assim, durante esse período as pessoas vão cometer os pecados que elas mais gostam. Então, por exemplo, o comer demais é o que? É o pecado da gula. Assim como tem os outros que a Bíblia se refere, né? Mas ali ela estava cometendo esse pecado. E ali me veio o discernimento do porquê que ela estava fazendo aquilo. Era por causa do atuar, porque eu sentia no ambiente uma presença maligna, sabe? E aí ele fazia as pessoas fazerem aquilo que elas mais gostavam de fazer. E a única coisa que eu pensava era na minha família. Aí aquela pessoa que estava comendo desesperadamente, de repente quando eu a sacudia e falava com ela parava de comer e olhava para mim. E ali eu vi que não era ela. Aí eu comecei a repreender aquilo que estava atuando nela. Eu repreendia. E aí ela voltava a si. Quando ela voltava a si, o que eu estou fazendo? Eu falei, para com isso, você está comendo como se você nunca tivesse comido na vida. Para com isso. E nisso eu já me vi em uma outra cena. Eu estava numa sala, que era a sala que eu tinha que estar. E ali eu estava chorando. Tinha eu e outras pessoas. Eu chorando por causa da minha família. E houve uma permissão do anti-Messias, dos familiares, ir visitar o seu parente onde ele estivesse. Aí nisso chegou meu marido, meus filhos e uma criança que era como se estivesse conosco, mas não era nossa. Mas eu ficava tão feliz quando eu os via e eu abraçava. Eu falava, gente, vamos sair daqui, vamos dar um jeito de fugir, vamos sair daqui. Quando for hora de vocês irem embora, eu vou junto. E aí a gente saímos. Quando nós saímos, mas eu tenho que falar uma coisa, que eu não posso omitir nada. Quando eu queria sair, mas aí o meu marido, ele endemoniava no sonho. E ali, quando ele endemoniava, ele ficava possesso, eu começava a orar por ele, orar, até que ele se via liberto. E eu dizia, vamos embora. E a gente saía. Assim, no meio daquele povaréu todo, tinha muita gente saindo. E chegava num determinado lugar, era assim, várias... sabe quando você está numa rodoviária que vai em ônibus para tudo quanto é lugar? Só que não era uma rodoviária, era coisa assim de trilho. Então era trem misturado com metrô. E só que era tudo assim muito limpo, muito organizado. E eu via assim um telão dentro daquele lugar. Tinha escada que descia, que era no subsolo. Então eu acredito que ali era o metrô. E ali eu a gente descia e depois tinha que descer um outro lance também. Mais 2 lances de escada. Toda a minha família estava comigo. Aí eu vi aquele telão e o anti-Messias estava fazendo um pronunciamento. Quando eu via ele fazendo um pronunciamento, eu parava para ver o que ele ia falar. Porque assim, os que conhecem a palavra, os conhecedores da palavra, paz, os conhecedores da palavra, eles vão saber quem é. Porque no livro de Tessalonicenses diz que isso não acontecerá, isso que? A volta do Messias. Isso não acontecerá sem que antes se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então, quer dizer, antes da igreja ser retirada, antes do nosso Senhor vir, esse homem do pecado, ele vai se manifestar. E a igreja vai saber quem é ele. Então, é o que eu quero deixar registrado aqui. Só que houve algo que aconteceu nesse momento que eu parei
para olhar o que aquela pessoa estava falando no telão, e no que eu parei ali para observar o que ele falava, minha família seguiu. E eu não vi para que caminho eles tinham pego, sabe? Eu não sabia para onde que eu ia. Paz, querida, eu não sabia se eu descia para um lado ou se eu descia para o outro lado, porque tinha 2 descidas. E eu não sabia. E ali eu olhava para um lado, olhava para o outro lado, eu falava, e agora? Para onde que eu vou? Não sei para onde eles foram. E nisso eu acordei. Eu acordei assim muito pensativa, sabe? Com este sonho. Porque a gente sempre ouve falar, né? Que está perto, está perto. E a gente muitas das vezes acha assim que esse perto não é tão perto assim, porque há muito tempo a gente ouve falar. Mas, gente, vamos ficar atentos, vamos ser mais observantes nos acontecimentos, não fiquem desligados, observem, porque a palavra nos instrui que ele virá trazendo paz, um ambiente de paz. Então, diz assim, né? Quando disserem a paz, ali lhes sobrevirá repentina destruição. Então, é preciso ter muito cuidado com promessas de paz. Não é que a gente diz que qualquer um que diz que vai trazer a paz, seja ele, entende? Mas a gente vai saber quem é ele. Aqui é um lugar bonito, né? Eu gosto muito desse lugar aqui. Tem um valão, a gente chama de valão aqui. Mas aqui que se planta, cresce muito e cresce rápido. É bonito, né? Eu gosto muito desse lugar aqui, ó. Mais pra frente um pouquinho. Tá vendo? É muito arborizado. Eu gosto. Eu gosto muito da natureza. De tudo que Deus criou. Mas fiquem atentos, pessoal. Outra coisa que a gente tem que pedir nos vídeos, a gente tem que fazer isso. É uma das exigências da plataforma. Se inscrevam. Toque no... Quando você se inscrever, vai aparecer 3 sininhos. Toque no sininho que tem aquelas, tipo aspas do lado assim. Toque nesse sininho. Porque todo vídeo que eu colocar, você vai receber a notificação. Toque no gostei, o joinha, aquele dedinho para cima assim, ó. Toque no joinha, deixe um comentário, seja o que for. Se você já teve algum sonho referente ao fim dos tempos, agora eu vou seguir, que já estou concluindo. Deixa nos comentários. Eu sempre leio os comentários, sabe? Até dos vídeos que eu vejo, eu sempre leio os comentários, porque eu gosto de saber o que o povo está falando, né? O que as pessoas... Porque nos comentários as pessoas expressam seus sentimentos, suas opiniões. Só uma coisa que a gente pede para sermos educados, né? Na hora de deixar um comentário, deixar esse comentário com educação, com amor no coração, tá? Porque o nosso Deus, ele é um Deus de amor. O juízo e a justiça, o cálice amargo, vai ser para aqueles que rejeitaram o Filho dele. Mas para que todos aqueles que o amam, todos aqueles que receberam o seu Filho, entenderam o ministério de Jesus Cristo, todos esses, eles vão receber o amor do Pai. Então, fiquem atentos. Esse vídeo, esse sonho, me deixou assim muito pensativa, sabe? Nos dias que estamos vivendo, tem sido dias difíceis, tempos trabalhosos. Vocês acompanharam o que aconteceu no Nepal? Gente, o mundo tá assim, eu não tô aqui emitindo opinião, certo e errado, isso aí eu não gosto de fazer aqui durante o vídeo, sabe? Cada um tem sua opinião, mas eu no vídeo eu não gosto de fazer, até para não sofrer nenhuma sanção. Então, fiquem atentos. A única coisa que eu peço para vocês, em nome de Jesus, fiquem firmes, porque tudo que a palavra nos
fala vai se cumprir. Tá bom, queridos? Que o Senhor Jesus assim nos abençoe, que a sua mesa seja farta, que a sua família seja abençoada e unida, tá bom? Em nome de Jesus, e que todos sejamos cheios do Espírito Santo.